Fala pessoal, eu tô aqui na estação de trem de Limoges, que é uma cidade no sul da França, e eu resolvi gravar esse vídeo que eu acabei de chegar aqui agora, ó, as malas aqui ainda, justamente para falar sobre a questão dos trens, como as pessoas estão preocupadas e como está a relação disso depois dos atentados terroristas que aconteceram exatamente hoje em Bruxelas. Todos os trens começaram a ter mais fiscalização, ó. A estação aqui, por exemplo, está bem vazia em Limoges, mas é porque na verdade o horário de pico mesmo para eles já passou, agora são pouco mais de 2 horas da tarde, mas na verdade muita coisa mudou e as pessoas estão preocupadas, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Hoje é dia 23, um dia depois dos atentados em Bruxelas. Eu estou indo hoje na faculdade de Limoges e vou até lá porque alguns alunos toparam conversar comigo sobre essa sensação de medo que eles estão tendo. Obviamente não precisa dizer por quê. O último alvo dos terroristas foi Paris, né, em novembro do ano passado, e agora Bruxelas. Vamos ver o que eles estão sentindo. Eu sinto muito medo nas pessoas na rua, mas vamos tentar ouvir isso deles. Eu tô aqui com a Karen, que é brasileira, tá aqui em Limoges há mais ou menos 8 meses. Tudo bom, Karen? Dá um beijo aqui. Vamos ser bem brasileiro. Isso. Eu quero saber de você o seguinte: o francês ele é difícil de falar, de conversar com a gente, principalmente quando envolve esse assunto tão tenso que é o terrorismo. Como é que vocês reagiram aqui? Você, no caso brasileira, depois dessas notícias de Bruxelas? Olha, tá sendo um pouco difícil, porque a gente que é estrangeiro, a gente tem mais medo ainda, né? De acontecer em lugares públicos como aeroporto, supermercado, cinema. Então a gente tem evitado, por exemplo, eu pelo menos tenho evitado um pouco sair nos lugares assim, que tem muita gente. Dá um pouquinho dessa paranoia. E a família? Como é que fica a família? Por exemplo, a minha família começou a ligar, eu ainda estava no trem vindo para cá. Sua família também ficou um pouco dessa paranoia? Sim, sim. Até então eu recebi, por exemplo, 300 mensagens no WhatsApp. Aí eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí que eu fui ver o que realmente estava acontecendo, porque todo mundo perguntando pra mim: e aí, você tá bem? O que você tá fazendo? Onde você tá? Falei: não, a França, né, onde eu tô É longe de Bruxelas. Mas, por exemplo, no atentado que teve a Paris, eu estava do lado do Bataclan. Ah, você estava em Paris? Eu tava, só que eu tava assim, era uma semana antes, certinho. Na sexta-feira anterior ao atentado, eu tinha passado lá perto e eu tinha ficado o fim de semana em Paris. Então muita gente não sabia que eu tinha voltado pra Limoges. Nossa, Então imagina o medo. Foi complicado, porque daí todo mundo começou assim, super desespero. Eu também fiquei meio desesperada, porque eu tenho amigos lá. Não é pra menos. Eu tava no Brasil, por exemplo, na época, e eu senti isso. Agora, e o povo francês? Eu percebi que eles não gostam, por exemplo, eu tentei falar com alguns franceses e eles não são muito acessíveis, assim, vamos falar sobre esse assunto. Aliás, normalmente eles não falam nem tradicionalmente sobre outras coisas, não são muito de conversar. Mas você tem sentido que eles estão com medo? Mudou aquele sentimento mais ressabiado? Por exemplo, no trem eu senti as pessoas preocupadas, fiscal olhando com mais atenção, mais policiamento. Você sentiu alguma coisa do tipo? Eu senti assim, órgãos públicos sim. Por exemplo, no aeroporto aumentou a vigilância. Se a gente entra numa loja, hoje em dia a gente precisa abrir a bolsa. Sendo que quando eu cheguei aqui na França, antes dos atentados, não precisava. Em loja? Em loja. Ah, é? Em supermercado, muitas vezes eu tenho que entrar, eu tenho que mostrar, abrir a bolsa. Nossa, isso não aconteceu comigo. Até porque eu também não ando com mochila, né? Mas mulher anda com bolsa. Isso, então assim, isso tem acontecido mais. Eles não falam muito. Até então, no dia do atentado, eu estava em aula, a professora até falou: a gente viu uma notícia, tal, tá tendo um atentado em Bruxelas, mas eles não comentam tanto. Eles vivem a vida assim, como se nada estivesse acontecendo, que eles não podem parar por conta do terrorismo, por conta do medo. E eles vão que vão. Acho que é mais a gente que é estrangeiro, né? Que assim não tá acostumado com isso, com atentado, com guerra, essas coisas. Que fica e aí assustado. A gente fica meio assustado, né? Com medo e tal. Mas eles não, eles são bem assim. Até que eles são tranquilos. Eu vi num jornal aqui de Limoges dizendo justamente isso, que a França estava sob o medo, né, do atentado, sobre o impacto ainda de tudo que aconteceu. Quero te agradecer, obrigado por você ter falado do meu canal. Sempre bom. Você. Sempre bom encontrar brasileiro em qualquer lugar do mundo. Olha, eu parei o almoço dela, a gente está na Universidade de Limoges. Você faz que curso aqui? Eu faço mestrado. Mestrado? Em Ciências da Educação. Ciências da Educação. Mas você é enfermeira? Sou enfermeira. De São Paulo, ó. Beijo pra galera de São Paulo. A gente tá aqui, ó, no refeitório. A gente parou o almoço dela pra poder conversar um pouquinho com ela. Obrigado, tá? Imagina. Um beijo. Tchau. Tchau.
Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero gravar aqui na França, uma temporadinha que eu vou passar por aqui. E óbvio que o primeiro assunto tinha que ser esse, a questão dos atentados. Mas eu vou discorrer sobre outros temas aí, falei bonito, né? Vou falar sobre outros assuntos também. E claro, lembrando que ainda tem outros vídeos aí que eu vou colocar, por exemplo, sobre um dia que eu tomei uma anestesia na boca. E foi muito engraçado falar assim. Toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, é só você acompanhar. Daqui pra frente tem misturado aí, vídeo do Brasil ainda, vai ter vídeo aqui da França. E a gente vai se falando por aqui. Beijo, fui!